Antes tinha um carro pequenininho, passava lentamente até do lado de lá da estrada. De 2 anos para cá, esse córrego não escoa mais. Quando chove, alaga tudo, fica impossível. Todos eles são vizinhos da chácara Canaã. O problema começou há 2 anos, quando o proprietário represou o córrego, segundo eles, para criar peixes. Como a vazão da água foi quase interrompida, o quintal do pequeno sítio ao lado virou um pântano, um criadouro de mosquitos. Peguei 8 carros, basculantes, tentei aterrar, mas piorou, porque agora, além de molhou, a gente vai pisar, fica cheio de barro perto da gente. Quando chove, o problema é ainda maior, atinge outras 30 famílias. Sem vazão, a água do córrego transborda e inunda as casas na região. Que a última chuva que deu, largou o beco todinho na estrada, que nós pegamos peixe até desse tamanho assim, então até largou pra minha casa lá. Nossa produção entrou em contato com o dono da chácara Canaã, o delegado de Polícia Civil José Porfírio de Bessa, hoje chefe da Delegacia de Crimes Funcionais, que atua na Corregedoria da Polícia Civil. Ele não quis gravar a entrevista, disse apenas que a obra não é um açude, mas sim um tanque. Não é o que entende o IDAF. Para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o delegado cometeu uma infração ao construir uma barragem sem licenciamento. O que acontece é que as barragens estão sem licença ambiental. Bem ao lado da obra está a única estrada que leva ao centro da comunidade, completamente esburacada. A umidade e o peso dos veículos mudou o relevo. Esse ônibus escolar quase não consegue passar, além do risco de acidente para as crianças. Muito buraco, o ônibus balança muito, a criança passa mal e quebra o ônibus, é impossível passar. 10 dias depois, nossa equipe de reportagem voltou à região, só que dessa vez acompanhada do engenheiro agrônomo e presidente do Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo, Helder Carnielli. Ele também é especialista em barragens. Ao olhar a forma que foi feito o represamento do córrego, ele não tem dúvidas que a obra está errada. Ele não olhou o local, gente, ele olhou fora. Ou seja, a crise do barramento, subiu o nível da água e atingiu o lençol, automaticamente aumentou o lençol freático, atingindo os vizinhos acima, ou seja, a montante do barramento. Esse é o grande problema desta obra. Olha, apesar do delegado não gravar a entrevista, não querer falar, nossa produção conseguiu conversar com ele informalmente e ele alega que ele já comprou um negócio assim, por uma outra pessoa que fez, tem 2 anos que formou. Mas doutor, se está assim, regulariza, acerta com a comunidade com a parada. Se o senhor está tirando das costas o problema, dizendo que uma outra pessoa que fez isso não foi o senhor, então faz, se é a sua propriedade, vamos regularizar. É fácil, não tem idade aí, regulariza, é fácil. O senhor como servidor público e o senhor como um delegado que cuida de corregedoria, não tem que dar exemplo, delegado. O senhor não pode fazer uma lambança dessa. Está errado? Está errado. Qualquer um pode errar? Claro, mas é só acertar. Se o senhor ainda mais está na corregedoria, o servidor público, o delegado conhecido, simples assim, chega, procura o IDAF, procura a comunidade. O que pode ser feito para amenizar a situação? Pronto, acabou. Se o senhor não ia fazer isso, talvez esqueceu, não teve tempo, não teve dinheiro, não teve condições, agora com a nossa reportagem, o senhor pode fazer. Porque fica difícil o senhor, como corregedor, depois dar uma correção em algum delegado por algum vacilo, trabalhando na polícia, se o senhor, por um erro, um descuido, ou por intenção de uma outra pessoa fez um negócio, o senhor pegar, o senhor ser culpado, não é mesmo? Então o senhor resolve, é fácil resolver isso. A comunidade vai gostar. É só o senhor acertar esse problema ali na região de Vila Cajueiro, que atrapalha todo mundo de Cariacica, ali daquele povoado. Agora vamos falar de um pai que espancou o filho de 7